Tá. Fazer uma... Semana que vem é prova, né? Então... Segunda-feira é prova, né? Segunda-feira. Então, assim... Eu acho que a gente já cobriu quase tudo do assunto, né? E eu acho que uma coisa bacana que o livro meu faz, o livro que assim, eu tento seguir cada vez mais, que é o Inspirational Thinking, né? Faz aquele meio que volta para uma discussão que a gente já fez antes, que é aquela discussão de tentar ter uma noção de causalidade através de um experimento como esse nosso, desses testes de hipótese. A gente falou isso em bem alto nível quando conversou lá sobre o caso de Jon Snow, da cólera em Londres, etc. E agora a gente vê isso com dados, vendo uma última vez assim um teste de permutação antes da prova. Então serve como uma boa revisãozinha para essa parte da prova. Vocês têm as duas listas práticas e tem uma lista de exercícios também. Quem tiver dúvida pode falar hoje, né? Eu posso abrir aqui novamente e passar por algumas das perguntas para a gente praticar para essa prova, né? E as últimas aulas, né? Também eu tentando fazer assim um fechamento dessa segunda parte do curso. Quando vocês observam o calendário do curso, sim, que eu também corrigi o calendário para ter as referências, todas que estão lá no calendário. Quando vocês olham o calendário do curso, quando vocês olham a planilha de prova, o curso é dividido em 4 partes. E eu meio que brinquei uma hora assim, porque eu gosto de fazer 4 provas. Não é só isso não, acaba que 4 partes casa muito bem, né? Embora sim eu gosto de fazer 4 provas, que provas eu garanto que vocês estão sempre fazendo alguma coisa. Porque a gente aprendeu a explorar dados. Então a primeira parte do curso é aquela parte assim, bem, vamos aprender um pouquinho como explorar dados em Python. Foi uma parte muito mais API, foi uma parte muito mais assim, o que é esse mundo de dados numa linguagem como Python, poderia ser R, qualquer outra linguagem. E essa segunda parte é a primeira ferramenta que vocês vão ter, né? Na última aula surgiu uma dúvida, que o Alan está aqui, que é tipo assim, eu acho que eu tento deixar bem claro quais são as limitações das ferramentas desde o princípio, mas não é dizendo que elas são inúteis, não. Entendeu? Essa uma ferramenta, como a gente vai ver no estudo de hoje, ela consegue ter um resultado muito bacana. Quando você aplica num contexto correto, né? Então, a ferramenta do teste de hipótese, do intervalo de confiança, que caminham muito junto nos livros de estatísticas, é o primeiro que vocês estão vendo. Eu sei que alguns fazem C, eu sei que alguns já brincaram com isso antes e tudo mais, e a gente vai ver regressão e classificação, que são outras ferramentas para outros contextos. Então, não tentem assim, se limitar apenas a um caso, não. Não tentem fazer toda a exploração de dados, só apenas com um caso desse. Nós já vemos 4 coisas no curso. Regressão, classificação, são as últimas, né? Visualização, exploração e teste de hipótese. Então são 4 contextozinhos que vocês podem usar no dia a dia de vocês, né? Então só para terminar já na lista 4, que é algo que liga muito com a aula de hoje, né? Então na lista 4 tem uma pergunta, eu acho que é a 4, 0, 1, 2, acho que é a 4 que é a pergunta. Na lista 4 tem uma pergunta que a gente já brincou com ela antes, a gente já passou por ela antes, mais de uma vez, né? Que é a gente fazer um teste de hipótese para saber, e você está tentando saber, mas para saber se as mães que fumam têm um impacto no peso dos bebês em comparação contra as mães que não fumam, né? As mães não fumantes. E isso aqui é o teste AB, onde a gente quer comparar 2 grupos. Oi. Eu terminei o da aula 12, o da aula 11 não. O da aula 11 é permutação, né? Teste de hipótese, né? Tá bom, eu vou ver se eu volto para ele. Tá bom, tem razão. Eu terminei o da aula passada e esqueci dele, tá bom, eu volto para ele. Antes da prova eu tenho que voltar para ele e avisar para vocês. Mas assim, muitas das coisas tem nos slides, né? Ali é só um texto dos slides, mas eu tento voltar para lá, tá? Então, e como a gente brincou muito na aula passada, e só para fechar isso mais uma vez, uma das formas de abordar esses problemas é com esse teste de hipótese, onde a gente levanta uma hipótese nula. E a nossa hipótese nula, embora é muito comum quando você vê em livros, quando você vê num pacote R, num pacote Python, vai ser 2 linhas assim,
P igual a P, P diferente de P, ou algo do tipo, tente mapear isso para uma história na sua cabeça. A hipótese nula nesse caso é que o peso dos bebês médio é o mesmo. Então não existe diferença entre eu usar, entre a mãe fumar e entre a mãe não fumar. E quando eu computar aquele meu valor P, né, que eu tenho que falar que é P valor, mas quando eu computar aquele meu P value em inglês, e esse P value for abaixo de 0,05, o que é que isso quer dizer? Ninguém. Eu tenho hipótese nula. Eu mencionei o P value. O que é que esse P value quer dizer? Quando qual você espera ver valores mais extremos do que. Enfim. Do que eu observo. Então eu observo uma diferença entre os bebês. Diferença média, que é mais ou menos 200 gramas. A gente já brincou disso antes. Eu faço um modelo nulo, que é um modelo aleatório. Entende? Que a estatística clássica vai recair no teorema de limite para médias de médias, como já brincou. Mas a gente pode fazer um modelo aleatório nosso, com taxa de mutação. E eu vejo a fração de casos em que eu tenho um valor mais extremo do que isso, né? E se essa fração de casos for muito baixa? Se P for menor do que 0,05? Quer dizer o quê? Desculpa? Não, P é menor que 0,05. Não tem jeito, né? Eu tenho pouca chance de ver aquele valor da minha hipótese nula, entende? E eu começo a aceitar a minha hipótese alternativa. Entende? Então essa é a brincadeira. E você vê que é chato falar nesses termos. Tipo assim... Por isso eu gosto de escrever o texto inteiro. Eu não gosto de decorem regras. Né? Tipo assim, pensa que está tendo um modelo nulo e o que vem acontecendo aí. Bom, aí a gente faz isso para o caso dos bebês. Então tem o grupo A, o grupo B, fumantes, não fumantes. A gente vai tirar a estatística, que é a diferença média dos grupos A. A gente vai tirar o valor P, que é a probabilidade de encontrar uma estatística mais extrema do que essa no mundo simulado ou no mundo dessa minha hipótese nula. Então, a gente já fez isso com o caso dos times, né? Então, se eu tenho os meus dados, o que eu posso fazer aqui é fazer um shuffle dos labels. Então, eu mantenho os valores constantes de cada peso, de cada bebê desse. E eu troco, se ele aparecer em algum momento, e eu troco a coluna categórica. Então, eu começo a dizer que a associação entre peso e fumar ou não é aleatória. Então, isso é o meu modelo novo. Eu tiro um histograma e respondo a minha pergunta. É isso que a gente está brincando já há 2 aulas, tirando aquela interrupção lá do meio da aula de maio, né? Então, se eu tenho muita chance dessa diferença de peso ocorrer dentro da hipótese nula, que é naquele 95% dos casos do meio assim, eu digo, olha, é tudo igual. Se eu caso nos extremos, eu digo, olha, eu tenho evidência de que é diferente. Então é isso que a gente brinca quando a gente vê assim, eu quero observar a probabilidade, não nem falar a chance, já que é uma palavra controversa na passada, eu quero observar a probabilidade de ver valores mais extremos do que ele em um modelo que eu criei aleatório, em um modelo que eu criei que é simulado. E existe um mundo de modelos que podem ser usados aí, né? Tipo assim, tem teste específico para categoria, tipo assim, o teste quadrado, que vai mostrar que os dados seguem a distribuição de quadrado. Tem o teste T da média, que vai falar que a média segue uma normal, então vai para o teorema central do limite. Tem teste de Fisher, tem teste de Wall, tem um mundo de teste estatístico. Cada um garantindo em, vamos falar assim, ou cada um fazendo uso de propriedades teóricas um pouco diferentes. A gente não tem como cobrir todos esses testes no curso. E sempre que você vai estudar uma pergunta, você pode aprender um teste novo desse. Até hoje eu aprendo teste estatístico novo assim. Eu falo, eu tenho que comparar 2 pessoas dando notas, o quanto elas concordam. Existe um teste para isso. Eu tenho que comparar 2 medianas. Existe outro teste para isso. Existe um teste genérico, que é a permutação. Que embora não possa dar a mesma resposta, que embora possa ter falhas, explica a ideia do que acontece por baixo. Qual é a chance daqueles dados ocorrerem
dado um modelo nulo. Aí, às vezes, o modelo nulo vai ser quadrado, às vezes vai ser o normal, às vezes vai ser algo desse tipo. Então, o código ajuda a gente a entender o conceito do p-valor, né? E quando eu estou querendo falar que eu quero ver valores maiores, né? Então, você tem aqui o que é esperado. Alguém definiu que foi ficha que 5% é um número bom de significância. Então, aqui tem 5% dos casos para a direita, a questão de um lado. Então, 95% dos casos estão aqui. Então, se tudo cair aqui, eu falo que isso é esperado, dado no modelo nulo. Então, se o seu ponto for algum desses, eu falo que isso é esperado. Se o seu ponto for aqui, eu falo que isso não é esperado. Mas você pode calcular o p-value, o que exatamente é? Porque o que eu vi nos slides e no notebook é que você simplesmente criava o mundo da hipótese nula e definia que era o ponto de 5%, o percentil 97%, e via se estava dentro ou fora disso. O que exatamente é o p-value? É a distância? É a probabilidade. O p-value é isso aqui, talvez ficou meio faltando em alguns slides, né? O que é a significância? 5%. É a chance de cometer um erro do tipo 1. Porque 5% dos casos podem acontecer no modelo nulo. O que é o meu p-value? É a probabilidade aqui nesse eixo x, certo? Assim, do valor do eixo y. Né? Assim, do eixo x no eixo y. Então, tem a probabilidade. O que é o meu p-value? É a probabilidade, ou a velocidade, que vai ser um pouco a próxima matéria, para que eu tenha um modelo. É a probabilidade do valor que eu observei nos dados. Então, no caso dos bebês, você vai observar nos dados uma diferença de mais ou menos 200 gramas. Ou ounces aqui, que eu não sei como que vai gramas, mas 200 gramas de cada bebê. Isso vem da sua dados que pegou, certo? Qual é a chance de ocorrer assumindo a hipótese nula, ou do modelo nulo? Daquele valor ocorrer. Tá claro? Tem um exemplo que você faz do TVD, você usa métodos TVD. Sim, isso. Eu posso usar qualquer métrica se ele quiser, embora posso estar assim, errando um pouquinho. O p-value da amostra que você queria avaliar é o TVD daquela amostra dentro do conjunto? Não, o p-value é a probabilidade. Eu vou falar. Quando eu fazer aqui o exemplo de causalidade, vai ser mais claro. Eu vou fazer um outro truque para a gente não perder tanto tempo aqui. Mas tem alguma outra dúvida? Eu vou voltar, porque tem um outro notebook só sobre isso hoje. Que é só mais um exemplo de tudo isso aqui. Poxa. E você pode ver também p-values, assim, considerando a significância dos dois lados, se você quiser. Você pode ver a chance de ver valores menores ou valores maiores. Tudo isso depende do que você quer testar. Entende? Tudo isso depende do que você está testando. Então, se eu quero só ver se é uma coisa diferente, eu tenho que utilizar diferente para a direita ou para a esquerda. Não se ela é maior ou se ela é menor. Então, eu vejo que pode cair aqui, que eu rejeito, e pode cair aqui também, que eu rejeito. É esse tipo de coisa que a gente está dizendo. Causalidade, né? Então, vamos desempilhar. A gente vai voltar para um exemplo como esse já já. Então, o que é tão bacana de causalidade, né? Quando a gente começou a falar na segunda aula desse curso, a gente diz assim, no fim das contas, a grande tarefa da gente é encontrar efeitos causais. E causalidade é um tópico filosófico, literalmente. Assim, as pessoas falam de causalidade já faz um bom tempo. Se você abrir no Wikipedia, tem várias propriedades para você dizer que uma coisa causa a outra, né? E tem até escolas diferentes de pensamento para dizer que uma coisa vai causar a outra, né? Tipo, existe uma forma de pensar em causalidade que algumas pessoas talvez discordem um pouco, mas faz essas explicações. Não consigo pensar um caso não faz sentido, talvez um caso meu. Um evento tem que preceder o outro. No pior dos casos. Então, assim, quando você mensura uma associação, quando você mensura uma relação de dados, tudo que a gente está fazendo aqui é mensurar relações de dados, é mensurar associações de dados. Essas chances, esses p-values, essas probabilidades, só falam assim, o quanto um grupo está correlacionado com o outro
e o quanto eu consigo ver valores mais extremos que o outro, se assumir posse do outro. Mas não fala que fumar vai causar o seu filho a ficar com um peso menor, né? Tipo, isso pode acontecer por vários motivos. Pode simplesmente ser que as pessoas que fumam são pessoas que não é impossível, são menores, entendeu? E tem um impacto entre seu tamanho e o peso do bebê. Dependendo da forma que você colocou seus dados, isso pode sim ocorrer. Pode simplesmente ser que você pegou uma população de pessoas que fumam, que já são mais susceptíveis por algum motivo, a ter bebês de um tamanho menor, né? Então, tudo isso é associação. A gente está falando. Agora, se a gente consegue fazer os grupos de uma forma muito cuidadosa, a gente consegue falar, assim, de causalidade. Que é meio que assim, o teste de ouro da estatística clássica, e não é algo muito novo, não. Por que eu falei disso quando eu brinquei um pouco na segunda aula? Quando eu falei quem era Fisher, né? Meio que assim, um dos pais da estatística. E ele criou esse experimento onde ele pegava um terreno e ele queria ver o efeito de reagentes naquele terreno, né? Então, quando ele pegava o seu terreno e queria ver o efeito de reagentes naquele terreno, o que ele fazia? Ele dividia esse terreno com muito cuidado. Eu não vou saber exatamente qual é cada grupo desse, não. Mas ele tentava garantir e ele mensurava isso usando ferramentas agrícolas, sei lá o que for. Qual é características do terreno, da terra, do solo? Qual é a temperatura? A gente sabe fazer isso, né? Qual é a umidade do solo? E tudo isso aqui é igual. Ele fixa todas as variáveis. Né? Aí ele vai e pega um reagente e aplica em alguns terrenos desses. E se eu não me engano, o Cristian tomava até cuidado para não aplicar o reagente em terrenos muito próximos do outro. Entendeu? Então a gente queria realmente isolar, olha, só tem um reagente aqui. Isso não vai ser impactado pelo reagente em nenhum outro local. O que é que ele está fazendo que é tão diferente do meu teste de permutação, né? Ele não está observando os dados, ele está criando, está causando os dados. Ele está intervindo no mundo para gerar aqueles dados. Né? Isso meio que seria assim, a definição de uma intervenção. O que é que médicos fazem para saber o efeito de um remédio, né? Eles intervêm no mundo. Né? Tipo assim, então eles pegam vocês, 50% de vocês vai tomar um placebo, 50% de vocês vai tomar um remédio. Ninguém pode saber quem é cada grupo desse, porque existe uma coisa chamada de viés confirmatório, que é um pouco assim a aula primária. E a gente vai mensurar o efeito depois. Então eu estou precedendo alguma coisa, estou dando aquele remédio para fazer. Qual é a chance daquela coisa causar uma melhora ou uma piora em uma pessoa, né? Então isso é que é a ideia, e isso liga muito com a base também do nosso pensamento aqui de ciência, né? Então você vai ter algumas áreas que vão ser expostas ao reagente. Isso vai ser, outras não vão ser, né? Ao contrário, que não é exposto ao reagente. Você vai fazer isso de forma aleatória. Você não vai escolher pessoas específicas para ser expostas ao reagente. E você tem que fazer isso de uma forma que seja replicável. Isso é um pouco da base da ciência mesmo. Na última aula falaram, mas o que é que eu faço se eu consigo mentir com pivetes com valor espelho? Replicação, gente. Se você está mentindo, alguém vai replicar aquilo das coisas que você está mentindo. Sabe? Um bom experimento científico tem que ser replicável. E qual é a diferença dos casos do bebê, né? A randomização aqui, essa palavra, não deve ser confundida com a permutação que eu faço nos dados. A randomização aqui é em quem eu intervenho. 50% do solo vai receber o reagente, outro 50% do solo não vai receber o reagente. 50% das pessoas vai receber o remédio, outras 50% das pessoas não vai receber o remédio. Está clara a diferença de um mundo para o outro? Não é uma ferramenta de estatística, é um modelo. É rotação. Outro é realmente alguém foi lá e deu um remédio para vocês. A medicina até hoje funciona assim. Tipo, para saber o efeito do medicamento, existem estudos, entende? E é uma área que você tem que ter muito cuidado com esses estudos, né?
Você não quer ter falso positivo aqui, nem falso negativo nessa brincadeira. Então, quando eu pego o caso dos bebês, o que eu estou brincando é um pouco disso. Pessoas que fumam vão ter bebês menores, com menor peso. Pessoas que não fumam vão ter bebês maiores, ou bebês de maior peso. Entende? E eu estou tentando buscar essa associação, daqui para cá. Mas note que isso é uma associação. Faz sentido a associação sem inverso nesse caso? Ter um bebê pequeno me causa fumar? Não, né, gente? Isso é completamente ilógico. Assim, talvez algumas pessoas sim, mas tipo, não é uma coisa muito esperada, né? Tipo assim, você vai começar a fumar e o seu filho nasceu. Pode ser que ocorra, sim. Mas o que é que o nosso teste estatístico está fazendo? Ele está buscando uma associação. E se ela fosse o inverso, também ia achar uma associação. Entende? Tipo, um exemplo do Wikipedia, que eu ia colocar na ordem, mas não coloquei, é um que fala assim: países com GDP menor tendem a estar em dívida. Entende? Só que é verdade ao contrário. Quando você está endividado, o GDP cai. Você pode ver o lado dos dois lados. Oi? GDP, né? Growth. Ah, Jesus. Dinheiro. Deixa eu ver aqui. É bom que eu abro isso. Que é o famoso correlação não imply causation, né? Growth Domestic Product. GDP. Gross Domestic Product. Como é que é isso em português mesmo? Produto Interno Bruto. Agora a coisa está PIB, né? Então aqui, que é o exemplo aqui que ele brinca um pouco, tem vários exemplos, né? Tipo assim, que são argumentos também de pessoas que são experts na área. Uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, ainda acredito muito, mas pode ser uma forma de pensar minha que vai morrer com o tempo, é que conhecimento, domínio diário é uma coisa meio que imbatível. Né? Assim, você pode ter os dados do mundo inteiro, mas você pode achar relações que não fazem sentido. Então, o exemplo que ele fala aqui é basicamente, quando a dívida de um país cresce mais do que 90% do produto interno bruto, o crescimento abaixa. É como se a dívida causasse o crescimento. Isso que a pessoa não observa nada ao contrário. Não é que a sua dívida vai causar o seu crescimento a decair. É quando o seu país começar a crescer menos, a sua dívida aumenta. Então são duas forças na relação. Se você fizer os dados, porque aqui, é como eu falo, aqui a relação inversa é meio que esquisita, mas também pode existir. Né? O teste estatístico, ele vai considerar os dois casos e ele vai achar efeito nos dois casos. E pior do que isso, é quando você tem alguma outra variável, então a causa não serve. Isso causa isso. É quando você tem uma outra variável, que pode ser assim, olha, simplesmente existe um gene que leva você a fumar e que leva você a ter um bebê menor. Fischer morreu fumando porque ele acreditava que nenhum experimento conseguia mostrar que fumar fazia mal para a saúde. Porque ninguém conseguia mostrar para ele que não tinha um efeito como esse. Entendeu? Que era alguma outra coisa que causava você a fumar e você a morrer. Mas pode ser que isso ocorra, dependendo da forma que você coleta seus dados, dependendo das variáveis que você está observando. Pode ser que raça, cidade, condição de vida, blá, cause as duas coisas. Tipo assim, pessoas em condição de vida piores tendem a fumar mais para aliviar o estresse e acabam tendo bebês menores. Pode ter uma história. Enquanto aqui tem outra coisa que causa esses dados. E como é que eu testo isso, né? Como é que eu brinco para eliminar esses efeitos? Entendeu? Se você tem muitos dados, você pode condicionar.
vou fazer um teste para quem é de tal raça, para quem é de tal cidade, para quem é de tal coisa, e vou tentar generalizar a partir daí. Note que isso é um trabalho difícil, né? Assim, coletar esse mundo de dados. Mas quando eu falei de causalidade antes, para mim, o exemplo mais simples que eu vejo é as luzes dessa sala, né? Só tem uma coisa que causa elas acenderem, que é o interruptor. Mas sempre que tem alguém aqui dentro, elas estão acesas. Isso é uma correlação. Isso não é uma causalidade. Entende? Isso poderia aparecer como significativo no teste estatístico. Sempre que Flávio está aqui dentro, aqui em pé, as luzes estão acesas. Entende? Não sou eu que causo isso. Na verdade, não, outra pessoa poderia apertar lá, né? Então, se eu tivesse dados em várias condições e tivesse um conjunto de dados onde tem vários casos que Flávio está aqui sentado em pé e a luz estivesse apagada, eu conseguiria testar isso. A outra forma é você fazer esse experimento controlado e você fazer um pouco essa intervenção, né? Então, você vai dar o remédio, você vai ir no interruptor, você vai ver o que ocorre em cada caso e em cada situação dessa. Então você poderia, nos casos de bebê, para ter certeza que é o cigarro, você pegaria algumas mulheres grávidas, dava cigarro para algumas delas, dizia assim, você vai fumar por 9 meses, entende? Você vai esperar as crianças nascerem e você vai depois mensurar o peso de cada bebê desse. Oi? Essas variáveis que você está falando são as overfit? Overfit? Não, tem overfit aqui não, overfit nem entrou no assunto ainda. Isso aqui é variável de confusão. Mas essas variáveis, elas geram overfit no modelo? É outra história. Talvez. Tem que pensar sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que overfit, embora eu estou falando de modelo, aqui a gente está falando nem de fit de dados aí. Vai ser próximo assunto. Então, assim, num caso como esse, testar, se eu fizer essa brincadeira, né, eu vou ser demitido. Eu não posso fazer esse teste. Né? Isso é um teste muito controverso de fazer. Então, o que eu quero fazer com essa piada aqui é que sim, idealmente você faria um experimento controlado para verificar uma causalidade. Mas não, assim, tem várias formas de você também levantar evidências, né? Nem que elas sejam associativas. Tipo assim, tem vários estudos que fazem o mesmo experimento, com diferentes populações. Então, a chance de você ter uma associação, outra associação, outra associação, outra associação, outra e outra, depois você repete isso no Brasil, na Itália, na Índia, nos Estados Unidos, no México, entende? E você vê o mesmo efeito de fumar contra o peso do seu bebê, entende? Beleza, todos são associativos, mas olha o quantidade de experimento que foi feito. Entende? Então, assim, são várias formas que essa coisa vai evoluir. Nem sempre a gente vai conseguir fazer um experimentozinho controlado como esse, a gente pode repetir o experimento. Entende? Então não é que se você está vendo associação ou teste de hipótese, as coisas não são importantes. Você no mínimo vê uma associação ali entre os seus dados. E um texto bacana que eu estava vendo antes da aula, né? Tipo assim, Jude Perman, que o mais importante em causalidade hoje em dia, e ele basicamente vai falar algo assim, tipo, é um experimento não randomizado, você tem que confiar no seu conhecimento de domínio, entende? Então, o trabalho de vocês, quem seguir essa carreira de ciência de dados, e como você busca computação, o trabalho de vocês no geral, vocês fazem muito coisa para os outros. Computação é uma área que é muito meio, a computação aplicada é uma área que é muito meio, né? Então você tem que confiar no seu conhecimento daquele domínio, ou no conhecimento de alguém que tem sobre aquele domínio, né? Tipo, tem coisa que vai além de dados, tem coisa que vai além de testes estatísticos. Obviamente a relação inverso-bebê seria muito pouco esperada. Isso é conhecimento de domínio. Entendeu? Tipo, então, se é impossível isso aqui acontecer, e se eu repetir um experimento para várias populações diferentes, controlando para vários unknowns, né, como falo, variáveis de confusão daquelas, eu começo a ter muita evidência de que isso realmente ocorre e que a gente vai ter esse problema. Alguma dúvida antes de entrar no notebook?
Não? Ok. Tudo bem direto, né? Então aqui é onde a gente leva um pouco do caso de John Snow, né? Então se a gente tem dados suficientes, entende? E se você é confiante o suficiente que você entende esse mundo, eles chamam isso de modelos, mas esse modelo aqui pode ser visto, tipo assim, você saber muito bem quais fatores podem influenciar quais fatores, entende? Tem muita correlação esquisita que acontece. Tipo assim, outro dia, quem gosta de contar, né? Estava trabalhando num artigo, a gente viu uma correlação que era 3 vezes maior do que um artigo científico que é publicado. A gente estava todo empolgado, pensando que tinha um resultado ótimo, muito relevante e esperado. Aí alguém falou assim, mas isso não faz sentido, entende? Porque você está correlacionando dados usando uma soma, não era uma média. E por que você não usa uma média? Ou por que você não usa só uma contagem de quantos elementos ocorrem? Então, fechando parênteses, né? E a correlação continuava existindo. Então não era que tinha um efeito lá. É que eu tinha muitos dados viesados que causavam uma correlação esquisita nos meus dados. E os outros artigos provavelmente têm a mesma coisa. Entende? Então, assim, você tem que pensar em explicações simples, obviamente. Mas tem que pensar assim, o que é que pode causar, o que é que pode impactar uma ou outra coisa, né? Porque no experimento de John Snow, ele conseguiu pensar um pouco sobre isso. Ele conseguiu pensar assim, embora ele desenhou um diagrama com isso. Olha, tem vários fatores que podem afetar a sua qualidade de água e a mesma chance a sua probabilidade de ter cólera. Eu não conheço esses fatores, né? Mas eu consigo focar numa subpopulação, onde eu controlo tudo isso. A população é quase igual em todos os efeitos. E eu consigo, de acordo com uma variável, que é de onde vem a água, verificar esse efeito aqui. Então é um pouco assim, como fazer boas perguntas e como tirar boas associações. A gente poderia pegar aquela tabelinha de Johnson, esse negócio é muito bacana, e fazer um teste de hipótese em cima dela. Assim, botar um pi-velho em cima dela e ver qual é a chance daquilo ocorrer. De ser aleatório ou não. Entendeu? E aí, boas perguntas para a prova. Bom, então qual é o exemplo, né? Só para a gente fechar a sua pergunta, só para a gente fechar aqui a sua dúvida do último teste de hipótese, talvez, assim, por algum tempo na disciplina. Então, a gente quer investigar o efeito de um novo medicamento. E a gente tem uma amostra de 31 participantes. Esse estudo foi feito. Pegaram 31 pessoas e quiseram testar o efeito do medicamento para a dor crônica nas costas. Assim, a gente tem muita dor nas costas. Então, o foco do estudo, obviamente, é estimar um efeito no grupo medicado e um efeito no grupo de controle que não foi medicado. Qual é a diferença desse para o bebê? Eu vou dar o medicamento para cada pessoa dessa e vou cuidar aqui em controlar algumas variáveis. Dando um pouco de spoiler no fim, esse é um dos poucos estudos em que não focou em um tipo específico de dor crônica. Pegou pessoas que tinham vários tipos de dor crônica nas costas, entende? E deu medicamento para elas. Controlou as variáveis. Entende? Porque cada dor pode ter um efeito diferente com esses medicamentos. Então, os dois grupos são escolhidos como aleatório e muito bem feito. Nem os médicos vão saber quais pessoas recebem esses remédios. Isso tem a ver com um viés confirmatório. Então, tipo assim, você não vai ir atrás de algo que você já acha que é verdade. Então, você tem que ocultar o máximo de informação possível. 16 participantes em um caso e 15 participantes em outro. Então, no fim, a gente só consegue ver o efeito desse grupo e o efeito daquele grupo, né? Cada grupo meio que pega um lado da minha brincadeira. Então, só para fechar o notebook, né? A gente define uma hipótese. Então, quando a gente definir essa hipótese, que ela está aqui escrita, é basicamente assim, que a fração de pacientes que reportam alguma melhora e um médico consegue mensurar essa melhora usando o ferramental médico que ele tem, de alguma forma, é igual nos dois grupos. Então, a fração de pacientes, que é esse P, que não é um valor P, é uma fração, no grupo de controle, é igual à fração de pacientes
no grupo que seja medicado. Se isso ocorre muitas vezes, na minha hipótese, nula, então se o meu p-value ele é alto, eu vou ter indicativo de que aleatoriedade ou chance causa esse fator. Se isso for baixo, quer dizer que a fração que eu estou vendo no meu grupo medicado, ela não pode ser explicada por chance. Porque no modelo de chance, ela ocorre em menos de 5% dos casos. Olha que história chata de falar. Entendeu? E é um pouco isso que eu já falei várias vezes. O que está acontecendo? A gente esquece de contar essa história. Entendeu? A gente só procura um P. Um P velho. 0.05, 0.01. E fica um pouco não preocupado com toda essa historiazinha. Então, sua dúvida, né? Só para a gente fechar aqui, antes de ir para a lista de exercícios. A gente tem os dados. E eu criei uma função, até para ajudar talvez vocês um pouco para a prova e para a lista, né? Que é uma funçãozinha que faz a permutação de uma coluna. Essa função é um pouco lenta. Ela não é a função mais rápida do mundo em Python, não, mas foi a mais simples que eu pensei em fazer de forma que não alterasse os dados originais, né? Tipo assim, de criar uma cópia nova dos dados. Então, tudo que eu faço é o seguinte. Tem duas linhas aqui que é meio que inúteis, mas é só para garantir que eu tenho cópias de dados. Então, eu crio uma cópia do meu data frame. Depois, eu faço um shuffle. Eu já falei sobre isso antes. Onde essa função shuffle vai aleatorizar os dados in place, ou seja, não retorna uma lista nova. Então, essa minha função shuffle aqui vai ser literalmente aquela animaçãozinha que está lá em cima, né? Então, eu vou bagunçar os grupos. Tem muita coisa muito bacana nesse bagunço dos grupos que está acontecendo. Tipo assim, seria bem mais esquisito eu jogar uma moeda para cima e dar um grupo para cada pessoa dessa. Por quê? Porque eu não teria a mesma proporção em cada grupo. Então, quando eu faço o shuffle, eu mantenho as proporções. Entende? Pode ser que eu tenha mais dados de um lado do que de outro lado. Venho aqui no meu notebook e está aqui os meus dados, né? Então, é bem simples os dados. Qual é o grupo? Controle. E qual é o resultado? Lembrando que o controle são pessoas que não foram medicadas. Aqui eu posso pegar só o controle, né? E você vê que algumas pessoas que não foram medicadas têm um resultado positivo. Porque essas pessoas estão vivendo sua vida. Então, tipo assim, pode ter outras coisas que elas façam que melhoram a sua dor nas costas. Tem o grupo que não é o controle, usando aquele df.query, né? Pegue todo mundo que não é do controle. E só de olhar os 5 primeiros, parece que o resultado já é bem melhor, né? Olhando para 5 pontos. São as primeiras evidências, meio que assim olhar os dados, né? Então, se eu somo esses valores, se eu pego o resultado do controle, foram 2 pessoas, que estão logo aqui no início. Se eu pego o resultado dos medicados, foram 9 pessoas, que está aqui no fim. Se eu tiro essa média, então tem uma pergunta na lista que fala de uma variável de resolver, que é uma proporção. E que isso talvez confunda a cabeça de alguns de vocês, mas tipo assim, quando eu tenho uma variável que mede a proporção entre 0 e 1, a média é simplesmente multiplicada. Assim, se 1 vai ter um efeito e 0 não tem um efeito, isso aqui vai ser o somatório de 1, vai ser a minha média, dividido por n, que vai ser a fração de pessoas que tem o caso. Então, para variáveis Bernoulli, que são a proporção de efeitos, você pode usar um intervalo de diferença, você pode usar um teste com tendência para alimento, porque isso também é uma média, por definição. Então, eu vejo aqui a média, e 12% dos casos do controle sentiram uma melhora, e 59%, quase 60% dos casos do controle não sentiram essa melhora. Parece ser bem mais do que o outro, né? Então, se eu mensurar o efeito real, e eu estou fazendo isso aqui em número absoluto, só porque é o que o paper faz, né? Então, qual é essa diferença entre esses 2 mundos, né? Deixa eu só rodar isso aqui.
Isso aqui está rodando já. Então, qual é a diferença desses dois mundos, né? Então, a diferença absoluta de uma proporção para outra é mais ou menos de 47% dos casos. É até um errinho aqui, mas depois eu falo sobre ele. Então, ok. Então, eu guardo isso. Eu guardo essa variável, que é a minha variável observada, que é um pouco a sua dúvida de antes. Assim, é isso que eu observei. 47,499% dos casos. Ao fazer uma permutação, que é chamar aquela função, obviamente vai mudar os grupos de controle. Então, antes, tudo era controle no início. Agora eu tenho alguns tratamentos no início. E ao fazer essa minha uma permutação, deixa eu ver aqui como eu faço isso de forma mais fácil, né? De forma mais simples. Então, ao fazer essa minha uma permutação e computar describe Jesus P1. Jesus, espera aí. Vou fazer isso de uma forma mais rapidinho, só que eu não esqueci. Então, ao fazer essa minha uma permutação aqui para o controle, cadê meu? Então, se eu pego o grupo de controle e tiro a média, vai ser 0,5. Já mudou de antes, né? Já aumentou bem mais que antes. E se eu pego o grupo de treatment e tiro a média, vai ser none, que eu não sei escrever, treatment, vai ser 0,2. Isso aqui é uma permutação. Isso aqui é uma variação dos meus dados. E esse número, que vai ser, que bom que eu faço, né? 0,3, é diferente de 0,47. Então eu só quero ver qual é a probabilidade disso ocorrer em muitas permutações. Isso é o meu pi-velho. Está claro agora? Que é a probabilidade desse valor ocorrer em muitas permutações. Então eu faço 10 mil permutações. Isso vai demorar para rodar. Mas talvez o código está mais simples do que o código do unidade anterior. E a analista na própria. Então eu vou criar uma cópia dos meus dados, que é uma permutação daquela coluna grupo. Eu vou tirar a média do controle. Eu vou tirar a média de quem foi verificado, quem é controle e quem não é controle. Eu vou ver essa diferença aqui em valores absolutos. E eu vou guardar isso em um vetor. Tá claro? Já viu esse código umas 20 vezes. Tá? Então, roda. Isso aqui talvez seja só o mais organizado deles. Depois que eu pegar esse mundo de valores, que está aqui embaixo, então eu tenho aqui para cada rotação alguns valores. Você vê que alguns vão ser muito baixos, outros vão ser muito altos. Eu vejo a probabilidade do valor 0,47, né, que era lá em cima, o T observado, né? Acho que eu perdi ele já. 0,474, né? O valor 0,474 está aqui, ó. Então aqui eu tenho a diferença absoluta ao permutar. Aqui eu tenho a quantidade de permutações que eu faço, né? Eu posso normalizar para mostrar mais bacana. E eu vejo essa minha chance aqui. Então é muito baixa, entende? Dando pouca evidência para a hipótese nula, causando eu assim a rejeitar a minha hipótese nula e falar que eu tenho mais evidência que existe um efeito real. Tá clara a ideia? Isso é a prova. Tipo assim, esse é os assuntos da minha prova. O que é bacana desse experimento, né? O que eu acho bacana aqui desse experimento? Eu acho que é por isso que o livro coloca ele como exemplo assim, para fechar esse caso de teste de hipótese. Né? Isso foi um estudo com 31 pacientes. Isso foi um estudo com muito pouca gente. Mas isso foi um estudo muito bem feito. Entende? Na verdade, em 2011, ele pegar o original, em 2011, é um artigo médico que comparou 21 outros estudos feitos com medicamentos para dor crônica. E fala que esse estudo pequeno, com 31 pacientes, é o melhor deles.
Porque os outros estudos pegavam populações ou amostras que às vezes podiam ser mais suscetíveis até algum tipo de dopamina. Pegavam populações ou amostras que talvez fossem menos suscetíveis até algum tipo de dopamina. Pegavam populações ou amostras, tudo em primeira ordem, segunda parte, amostragem, populações amostras, vai ser, só amostras. Pegavam amostras que faziam experimentos que não eram controlados, não eram double blind, como estudo médico. Então, de 21 estudos que existem ao longo do tempo, a maior evidência que a gente tem é um estudo com 31 pacientes. E ele é um estudo causal. E ele é um estudo que tem um efeito bacana, real. E mesmo assim não é definitivo. Porque se você quer fazer ciência, pelo menos ciência, vamos dizer assim, empírica com dados, que o nome da matéria é ciência de dados, se prepare para sair artigos que falam que os seus estudos estão errados. Entendeu? Isso é bom. Sabe? Porque assim, a gente tem que ter replicação, a gente tem que ter uma chance de errar, e a gente tem que deixar claro quais são as limitações e tudo mais. Então, o artigo termina assim, olha, embora esse é o melhor estudo, a gente ainda precisa de mais evidência para esse remédio. Mas um estudo pequeno é a melhor evidência que a gente tem até agora. Isso até agora, não, que isso é 2011, né? É a evidência que a gente tem no momento. Então, qualquer ciência, inclusive essa nova ciência de dados, que são um termo da moda para fazer uma estatística mais usando computador, ela vai ser difícil. É o que eu falei antes, né? A gente está aprendendo uma ferramenta. Então, respondendo a dúvida de alguma aula, tá, mas eu posso usar essa ferramenta para o mal? Eu posso essa ferramenta de mal forma? Posso sim. Depois da prova, a gente vai ver aqui outras ferramentas. Tem um mundo de assunto que eu não cobri. Quem quiser uma boa dica de livro, e só porque eu quero só abrir um artigo assim, tem nota, é uma boa dicasinha de livro que existe. É esse Estatística Feita da Forma Errada. Existe um livro chamado Statistics Done Wrong, onde ele vai falar basicamente de toda essa parte que a gente tem aqui. E em 2004 saiu um estudo que é tipo assim, falando mau uso de estatística mágica. Porque fizeram estudos errados, manipularam p-valores, liberaram alguma lei de trânsito nos Estados Unidos e pessoas morreram. Entendeu? Então, um pouco assim, é uma ferramenta. Tem outras formas de você pensar ela e tem outras formas de você usar ela. E é isso, basicamente. Vocês têm alguma dúvida da lista? Ou alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a vida no geral? Não? Tá. Você pode fazer, o paper assim, o mal feito com teste significa estatística. Então, assim, se você fazer a coisa mal feita, ou se você manipula seu lugar, você vai ter um problema. Né? Pense nos... Tá, diga lá. Isso vai cair na prova? Não, né? Não é aquela dúvida, isso vai cair na prova, não. É porque na lista zero, eu errei muito coisa de outro teste. Não, eu pensei que vai ficar caro. Mas eu queria saber só se como vocês depois que pegam da lista, liberarem, porque às vezes. As respostas? Os testes. Não sei, porque vem esse livro, você acha que vem, né? Mas Pode ser. é porque assim, minha dúvida é mais no sentido de que às vezes eu posso estar comendo meu comigo que está sendo propagado pelas listas, sabe? E aí, eu não sabia que era. Eu estou liberando as provas já, mas eu vou ver com o Pedro também. Não desejo que eu seja Pedro, né? Com a opinião dele. Eu não quero liberar com essa prova, não, mas. Talvez não tudo. Talvez eu falar para o Antônio que você errou em particular, porque a gente também tem a possibilidade dessas coisas. Certo. Alguma dúvida da lista? Não? Olha, vocês nunca trazem dúvida da lista nessa prova. Tá, olha aqui. No final, tá bom. Tá. Os 10? O 11. O 10. Qual é a dúvida?
Porque eu esqueci. É só escrita rápida, tá bom. Mas a ideia é o seguinte, assim, como eu falei, cada ferramentinha dessa tem um momento que você usar. Né? Tipo, mesmo dados pequenos como esse, pode fazer um teste de hipótese, quando ele é maior do que 30. Se ele for menor do que 30, também pode fazer um teste de hipótese. Só vai ter mais variância, ter mais cuidado. Né? Você vai ter um pouco mais de cuidado. Então você pode fazer sim, mas uma coisa que eu falei no notebook aqui, que eu falei um pouco na última aula, sempre que você fizer um teste, Jesus, cadê? Sempre que você fizer um teste, acho que eu tenho na aula de poder, no texto da aula passada, sempre que você fizer um teste estatístico, você deve reportar, no mínimo, essas 3 coisas. Qual foi a sua hipótese nula? Ou seja, qual é o modelo que você está testando? Qual é o tamanho da sua amostra? E qual é o tamanho do seu efeito? Entendeu? Porque você pode ter um resultado significativo, como esse aqui, com 30 elementos. Não é impossível. Entendeu? Por quê? O dado médico, às vezes, tipo, quando eles vão mexer lá, tipo, 1000 dados para eles terem Isso é ruim, não. Só que a gente Eu não sou antes do modelo, não. Eu não sou contra um pouco de dados, não. porque eu acho que algumas coisas são muito relativas, sabe? Nossa, Pega a aula de poder, né? Que é a aula passada, por exemplo. Tipo, como é que eu terminei a aula passada? Tipo assim, com um gráfico como esse, né? Lembrando o que é poder, né? Tipo assim, então, se eu tenho uma moeda que ela é justa, que ela é fair, que ela não é viesada, em outras palavras, que essa moeda aqui com 50% de chance de cair em casa, e eu assumo que tem alguém jogando uma moeda com 60% de chance de cair cara, eu vou ter aqui uma chance de errar muito grande, certo? Mas 50% dos casos, 50% dos casos, a moeda viesada vai cair na região aceitável da moeda não viesada, certo? Que é o erro tipo 2. Como é que você controla o poder? Como é que você tem mais poder? Você aumenta o seu número de amostras, entende? Então, se eu faço muitas amostras, que está aqui com 1000 amostras, eu começo a ter menos variância, as coisas começam a ficar mais longe uma da outra, certo? E essa chance vai ocorrer menos, ok? Então eu tenho muito poder. Que parece que é uma coisa boa ter muito poder. Tipo assim, no geral, se eu faço 3.000 jogadas de moeda, eu vou começar a dizer que uma moeda que tem 52% de chance de cair em cara, ela é viesada quando comparada com uma moeda que tem 50% de chance de cair em cara, certo? Qual moeda cai em cara 50% das vezes? Nenhuma, gente. Toda moeda do mundo tem algum viés. Tipo, a única moeda que cai em cara 50% das vezes é a que eu jogo aqui no computador, né? Que não é uma moeda real. Certo? Então existe um local onde você assume que é aceitável assim, isso é conhecimento de domínio, sabe? O que é que impacta na NBA você tem uma diferença de salário de $10 em média? Entendeu? O que é que impacta um bebê ser 5 gramas a mais do que o outro? Certo? Então, só porque a coisa é estatisticamente válida com um N muito grande, você tem que ver o efeito. Você tem que ver o tamanho do seu efeito também. Se você tem um N muito grande, tem um efeito muito grande, tem uma hipótese muito boa, você não muda ideal. Você realmente faz uma coisa bacana. Às vezes você vai ter um N muito grande, vai ter um efeito significativo estatisticamente, vai rejeitar a hipótese nula, só que vai ser minúsculo. Né? A moeda vai cair em cara 50,05% das vezes. Né? É o que eu falei do caso de Louis. Né? Louis um dia saiu convencido que ia mostrar para os alunos que na França existe uma balela que é mais nascimento em lua cheia. Quando ele viu os dados, tinha mais nascimento em lua cheia. Era significativo. Mas por quê? Era um evento muito pequeno. Mas ele tinha muitos pontos. Ele tinha muitos dados. E ele estava encucado porque isso podia acontecer. A gente falou, não, se você tem muito ponto e o efeito é pequeno, é esperado matematicamente. Talvez não seja a ferramenta correta de se usar. É isso que eu quero falar. Então, cada ferramenta que você propõe, você aprendeu uma delas agora. Essa é a primeira ferramenta que você está aprendendo. Eu estou assumindo, né, na matéria. Mais dúvidas? Não? pode ser dúvida do notebook. Pode. No notebook 4 lá,
a última questão pedia para a gente simular os dados, dar uma imagem, de repente simular os dados igual tipo da imagem. Certo. Eu não entendi que tipo de gráfico foi usado, assim, tipo de plotagem, porque na imagem lá tem meio que uma curva de cima assim, e a gente com uma linha vermelha. Eu não tenho nem ideia de onde surgiu. O que é a linha vermelha? É o que é observado, né? Não, é uma linha vermelha assim. No cantinho, assim, muito isolado do tá. Deve ser o valor que você observou, né? Tipo aquele pontinho vermelho que eu boto no meu plot. Porque em alguns plots eu fiz um pontinho, acho que outros eu fiz uma linha, e eu estou achando que talvez o código que os motores pegaram é o da linha. Isso aqui é o valor observado. Certo? Uma bolinha. Mas está muito isolado dos dados. O que impede de fazer? A questão lá, você tem um data frame com o nascimento lá de bebês, que pudesse fumar ou não fumar. E aí ele meio que pede para você ver, aqui sim, vai te perguntar iPhone 10, 100, 1000 e 5000. Certo. E aí, assim, no meu caso lá, eu gerei o programa, as curvas ficaram parecidas, assim, à medida que você ia Vai ficar mais longe. ela ia ficando mais. Sim. Só que assim, eu não entendi como que eu ia botar aquela reta vermelha lá. Se eu posso usar o programa lá? Olha. Você quer saber como fazer uma reta vermelha aí, sabe? Não, é porque pra mim. Tem um H-Line, nota do H-Line. Não, pra mim não faz sentido nenhum. Tipo assim, de onde veio aquele dado, não sei nada. É o que você observa. Deveria ser o que você observa. Mas ele deveria estar dentro dos, tipo assim, desses azuis aí, né? De alguma forma. Depende da sua escolha do histograma. Por exemplo, olha só. Tipo assim, teria como ter uma coisa vermelha lá no 07 ali, onde não tem nada? Não, mas uma coisa que talvez eu não deixei claro nos meus plots é que eu escolho meus bins com muito cuidado. Então, eu faço esse histograma para plotar uma barra em 0.15, uma barra em 0.2, uma barra em 0.25, certo? Então, tá aqui as barrinhas bem elegantes. Se eu colocar para fazer 100 bins, alguma coisa fica mais esquisita, né? Então, mas tipo, mesmo assim, o ponto vermelho ainda está em cima de algo azul, né? Sempre Ah, mas não vai, não deveria, tá não. Olha aqui, ó. Não deveria, tá não. Entendeu? Isso aí é um acaso. É coincidência, né? Porque o ponto vermelho é o que eu observei. Por algum motivo tá batendo nesse caso. Eu não sei porque não, mas por algum motivo tá batendo. Né? Se eu fizer 200 bins. Ele tá. Se eu perguntar novamente, talvez não bata, tá bom. É que a gente está muito longe dos dados e aí para mim não fez sentido o seu observei. Mas você viu o seu domínio da justiça também? Muito longe rápido. Na verdade, assim, eu não entendi o que você disse sobre o que eu observei. O que eu observei? O que você disse observar. É a diferença média dos três bebês. A mensalidade. Beleza. Tipo assim, contando entre uma e não uma ou aleatório? Não, isso é tipo a prova. O ter observado, igual você observa, é uma mensalidade. A diferença média entre dois bebês. A diferença média aqui das frações. Isso é fixo. Esse pontinho vermelho, ele nunca vai mudar para qualquer hipótese que eu teste. Certo? Agora, cada permutação vai criar um outro valor. Isso aqui não deve mudar nunca. Certo? Ok. Mais dúvidas? Ok, boa prova. Pode trazer, duas coisas. Eu vou tentar, como sempre, eu falo muita coisa, mas realmente fazer contas que não precisam calculadora, mas tragam se quiser. Porque na última prova eu peguei o exemplo do slide que eu fiz no notebook, nem pensei que ia ser um exemplo difícil de fazer na mão. Quem marcar de grafite, talvez não marque assim de grafite, porque vocês têm umas folhas, uns grafites muito branco, assim, o troço não pega. Então, faça de caneta, se possível. Porque alguns não peguei. Tem que ir na mão marcando as respostas.